Será que eu deixo brilhando? Ai, eu acho que eu vou ficar de olho azul hoje. Oi, 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 boa noite. Oi, Ju. Oi, Lu. Boa Tudo bom com noite. vocês? E Hoje eu aí? quis, hoje eu quis estar natural. Nossa, a luz aqui tá muito forte. Deixa eu ver aqui. Vou ficar assim. Oi, Tava Ju. brilhando muito. Oi, Ju. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, ó Melhorou? o boss, Olha, ó o tô bem boss. basiquinha hoje. Até o chefe tá na área aí. Vai me cobrar meta, hein, chefe? Tá batida, tá batida. Vixe! Boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal chegando. 8 horas e 6 minutos. Caramba, você tá fazendo vários efeitos aí, meu. Como que faz isso? Vou meter um olho verde aqui também. Ó, meter Muito um olho verde intelectual. aqui. Ai, que lindinho. Eu não sei fazer, eu não sei. Ah, achei, ó. Esse aqui é o. Oi, Uh! Vamos chegar, pessoal! Ah, isso aí. ó, É o hora que o Felipe tá bicho. mandando. Outro abraço, Felipe. Manda abraço pro Felipe. Abraço, Felipe, Andrezão, piloto oficial. Eu tô com uma treta aqui ainda com a câmera, mas a gente ajusta. Vamos Beleza. começar? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje Obrigado, obrigado a todos aí pela presença mais uma vez, estar conosco. A gente vai fazer aqui mais uma horinha, bater um papo bem legal. Como sempre, a Dani trazendo muitas coisas interessantes, embasadas em questões científicas, técnicas, e eu, como sempre, tirando aquele sarro, trazendo um pouco de conhecimento, de bagagem, né? Um assunto bem legal que a gente vai falar hoje, sobre maturidade emocional, que pode ajudar muita gente, né? E é o que a gente tem visto bastante e as pessoas nos perguntam muito sobre isso, embora nem sempre nós tenhamos a melhor maturidade do mundo, né, amor? Mas, isso aí. Vai lá. Primeiro, vamos esclarecer um pouquinho sobre o que é maturidade, né? Porque a maturidade, muitas vezes, a gente pensa, né, que é sobre a responsabilidade, sobre as nossas ações, mas hoje o convite é falar sobre maturidade emocional. E então vamos começar. O que é maturidade? O que é estar maduro? Assim como uma fruta, né? Ela tá madura, ela é quando ela está pronta. A maturidade na vida é quando. Peraí, que eu chutei um negócio aqui. Opa, voltou, tudo certo. É quando nós estamos prontos para a fase da vida que a gente está vivenciando no momento. Pronto de que forma? Emocionalmente, ativamente, né? Nossas ações e psicologicamente, né? E tudo está interligado, esses três pontos, né? Estão totalmente interligados, porém, não necessariamente a gente vai ter aquela formalidade nas atitudes. Isso que a gente pode confundir, né? Não necessariamente
a nossa atitude precisa ser em todos os momentos séria e o comportamento ser totalmente centrado e aquela pessoa a gente tem muito essa visão, né? Ah, aquela pessoa madura, aquela pessoa intelectual, totalmente responsável, que fala, né? Fala e age de formas. E não é exatamente isso. A maturidade emocional é quando a gente está em equilíbrio, os pensamentos, as atitudes, as emoções para enfrentar o que é necessário no momento. Então, para uma criança de 5 anos, a gente não requer a mesma atitude do que para uma de 8, assim como nós, aos 20, a nossa maturidade não será a mesma do que aos 40. Que foi? Não, tô Quer ouvindo. colocar algum, quer colocar Não, algum não, não. ponto? Não, pode continuar. E o que eu quero trazer é que nós nunca vamos estar 100% maduros na nossa trajetória, né? Por quê? Porque as fases da nossa vida, elas alteram e a gente tem que agradecer por isso, né? Quando a gente está estagnado numa fase da vida e ela não sofre mudança, quer dizer que você está parado. E no universo não existe nada parado. Ou você está para frente, ou a sua vida está é, ativamente, né? Você está em progressão, ou se você falar, ai, não, conquistei tudo que eu quero, vou ficar aqui, é assim, tá bom. Sinto lhe dizer que você está em regressão, porque nada está parado, né? Então, assim, sendo nossa maturidade também vai crescendo, a nossa consciência e os nossos aprendizados também vão sendo progressivos conforme a nossa fase de vida. E quando nós não temos a maturidade para aquele momento da nossa vida, acontece que a vida fica pesada, fica difícil. Porque a gente não consegue equilibrar pensamento com atitude, com emoção. Então, nós temos que tomar algumas atitudes para mudar no trabalho ou em algum aprendizado, numa nova fase, porque toda mudança requer algo que a gente não é desconhecido. A mudança sempre tem essa característica, né? Não é confortável porque nós temos aquele hábito, né, de estar sempre buscando algo que a gente já conhece. Então, por isso que é importante a gente criar e buscar, né, cada vez mais ter essa maturidade, tanto principalmente emocional, porque a nossa emoção ela controla, né, tanto o pensamento quanto a atitude e vice-versa. Sim. Então é importante citar, né, igual a Dani comentou, que não necessariamente, né, as pessoas fazem essa ligação que a maturidade está ligada à seriedade. Não é isso, né? Não quer dizer, você tem pessoas às vezes que são sérias, mas elas não são maduras emocionalmente. E existe muito, às vezes é o que mais tem, inclusive, porque, né, é o perfil da pessoa, às vezes ela é mais fechada, né, é mais intimista, é uma pessoa introvertida, e com isso, às vezes, ela tem uma série de conflitos internos que ela não consegue resolver. E a gente vê muito isso, né, em diferentes áreas. Na área profissional, isso aí extrapola, porque a pessoa perde o controle, né? Ainda quando você está na escola, muitas vezes você consegue driblar um pouco isso e tal, porque às vezes você se enquadra, né? Se você lembrar da época de colégio, você vai vendo que existiam grupos que vão se enquadrando, que são pessoas que têm o mesmo perfil. Pô, essa galera que faz isso, essa aqui estuda mais, essa aqui é a galera do fundão, pô, o pessoal que faz esporte e tal. E você vai vendo que às vezes as pessoas vão se... todo mundo procura o próximo, né? Aquele que é mais parecido contigo para você se sentir inserido. Então a gente percebe às vezes que essa questão da seriedade, da maturidade, não necessariamente é a mesma coisa, né? Então não é porque você às vezes é uma pessoa mais extrovertida ou faz brincadeira, alguma piada que não quer dizer
que você não tenha ou tenha maturidade, né? Então isso tem que ficar bem claro também, né? Exatamente. E, e, exata, e como eu saber, né, se a minha maturidade emocional está de acordo? É quando eu consigo ter coerência, eu consigo estabelecer uma ordem entre o que eu penso, o que eu sinto e as minhas atitudes. Quando a gente consegue o equilíbrio, né, entre tudo isso, entre esses três pilares, a gente consegue a maturidade para a fase da vida. E o que a gente pode fazer, né? A gente tem, vou indicar algumas perguntas para o final, mas estar sempre pensando, no momento que eu estou, o que eu preciso tomar de decisão, a atitude que eu tenho que executar e o que eu preciso exercer, está de acordo com o que eu penso e com o que eu sinto? Eu fico olhando para baixo porque você fica na tela de baixo. Ah, tá. Mas não Eu dá não para ver. sei se fica estranho. Aí eu fico olhando para você. Fica ok? Eu não Não, sei tá ok. se parece que tá olhando pro pé. Não, tá ok. Nem dá para Não? perceber muito, não. Ah, então tá bom. Ixi, peraí. Pronto. E aí a gente tem, né? Eu trago, vamos trazer um pouquinho de maturidade infantil. Como a criança ela ainda não tem o controle emocional, bom, nem nós temos, né? A gente se vê em muitos momentos tendo um ataque de raiva, porque quando a emoção toma conta, a razão fica quietinha, né? Então aí a gente se vê em muitos momentos falando que não quer, magoando, ferindo e acabando com relações. Inclusive, o mercado de trabalho está cheio, né, de pessoas que são contratadas pelo técnico e pela formação e são demitidas pelo comportamento, pela emoção. Então, a pessoa não tem essa maturidade, né, e não consegue, e também não busca desenvolver, então fica com esse déficit, né, e acaba perdendo oportunidades de crescimento profissional. Mas com a criança é um pouquinho mais difícil, né? O cérebro da criança, ele atua de uma outra forma, ele está muito mais no lúdico, muito mais na criação, na criatividade, e esse controle fica mais complicado, né? Se para a gente já é difícil, imagina no comecinho da vida. E aí eu trago um exercício que a gente pode fazer com os pequenos quando eles estiverem em momento de raiva, de frustração. Eu proponho pro Mig, mas o Mig ele é muito da raiva mesmo, então o exercício dele é legal também, fica com uma sugestão, né? De socar só com uma almofada, quando você tem aquele pico de estresse, né, que a raiva fica muito forte. Então, ter alguma coisa, bolinhas, né? Se você tá por um momento de vida e tá com muita ansiedade, muito estresse, ter alguma coisa próxima. E também tem a respiração diafragmática. Para criança que sabe contar, fica fácil, porque a respiração diafragmática é uma respiração 4, 2, 6. Então, você inspira em 4, segura 2 segundos e expira em 6. Vamos fazer, amor? Pra você Vamos. ficar calminho. Vou ficar muito calmo agora. Preparem-se. Vai lá. Vamos ficar calminhos. Calminho. Sem Então, tomar maracujina. inspira pelo nariz em 4. 1, 2, 3, 4. Segura por 2 segundos. 1, 2. E expira em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Para criança também, ou para adulto, porque, Fiquei muito querendo calmo ou agora. não, a gente adora, mas isso você pode repetir, né? Não precisa fazer uma vez, mas repetir até que você consiga realmente oxigenar seu corpo e restabelecer uma ordem emocional aí para, né? A gente tem o relógio do banho. É bem no meio da, Liga. é bem no meio da É live. clássico já. Não é, não é, não é, não é à toa que as pessoas viram e falam, calma, respira, respira. Isso não é em vão, né? Isso vem justamente disso, né? A respiração te ajuda a colocar um estado presente para que você retome a consciência, né? E saia do emocional, né? Como a Dani estava falando, muitas decisões que a gente toma na nossa vida, no dia, são baseadas no emocional, não é no racional, é no emocional. Você está ali e às vezes tem até decisões que são importantes que você vai, toma a decisão, foi no emocional e depois quando você para pensar, você fala, caramba, eu deveria ter pensado melhor nisso. Então não é à toa que as pessoas falam, calma, respira, respira, né? Porque é justamente por isso. Então o exercício de respiração, ele é atrelado em momentos que você fala, caraca, eu não aguento mais, estou estourando aqui, estou estressado, né? Então o pessoal, pô, sai, vai tomar um café, respira, que é justamente isso, né? Para você retomar. Por quê? Quando você está pensando emocionalmente, você não está pensando racionalmente. Então, consequentemente, você vai deixar suas emoções de raiva, angústia, ansiedade, tristeza, qualquer outra, tomar conta da situação e aí você vai cada vez mais se sentindo daquela maneira, né? Então, é muito importante que você tome consciência, né? Você saia do automático e retome a consciência. Até tem uma, a gente até falou acho que isso em outra live. Quando você está dirigindo, muitas vezes você não presta atenção. Você está ali no automático, você está dirigindo todo dia, faz o mesmo caminho, e você está lá prestando atenção no rádio ou escutando alguma coisa, mas no trânsito em si você nem está prestando tanta atenção. Por quê? Você já está acostumado. Você vai ali, troca marcha, dá seta, olha e tal, e você está deixando no automático. Se você estivesse fazendo a mesma coisa, dirigindo um carro de Fórmula 1, jamais você estaria no automático. Você estaria 100% focado, porque qualquer erro pode ser fatal. Qualquer erro você bate. Né? Então, essa é a diferença entre você dirigir a altas velocidades, por exemplo. Então, tudo que você vai fazer, você tem que trazer para o presente. Né? E isso também faz parte de um pouco de controlar emocionalmente as tuas decisões, que é importante. Né? Então, não é incomum a gente ouvir as pessoas falar, esse aqui é mais uma pessoa mais da razão, eu sou mais da emoção. E normalmente a pessoa da emoção é aquela pessoa às vezes mais atirada, que se arrisca mais, que às vezes comete, né, faz umas cagadas, puta, não, pensei, né, cabeça quente, tomei a decisão e tal. Então a gente tem que entender isso porque a gente passa isso tanto na vida pessoal quanto na profissional. Exatamente. E a mesma respiração, tá, gente? Só para complementar, para quem ainda tem filho pequeno, a Cami falou que é legal para quando tem pico de raiva que ela tá com um filho na pré-adolescência, mas mesmo para os maiores, porque a gente sempre é visual, né? O nosso cérebro, ele é visual, a gente conta história. Então, você pensa, a respiração dá cheira uma flor, assopra a vela de aniversário que não apaga. Então, você vai cheirar uma flor, e aí você assopra a vela que não apaga. E isso você tá liberando muito mais gás carbônico do corpo, oxigenando, baixa pressão arterial e aí ajuda, né, a retomar a, a, a parte racional. E agora eu queria trazer um pouquinho da maturidade no relacionamento. Temos, não temos, temos. Olha, eu acredito que temos muito a evoluir, mas eu acho que a gente está na frente, talvez, de muitos casais, né? Que talvez até mais velhos que nós, mais velhos só de idade, porque isso também é relativo, mas
o que eu vejo, não só no relacionamento de casal, tá, gente? O relacionamento é relacionamento em geral. Nós temos uma premissa de adivinhar. Adivinhar e acusar. Então, a nossa comunicação, ela é feita dessa forma. A pessoa conta uma história e nós adivinhamos o que ela está sentindo e o que ela está, né? Essa é a previsão. Mulher ama fazer isso, né? Eu tenho, acha dona da bola de cristal. E só que nós somos diferentes, né? Tanto personalidade, quanto a forma de pensar, quanto as nossas vivências, porque a gente sempre traz, né, o nosso histórico, o nosso passado, através das nossas vivências para interpretar os fatos que acontecem. E a gente acaba ficando sempre num círculo, né? E não sabe por quê. Nossa, mas o outro não muda, ele não faz diferente, mas nós também não fazemos. Então, a gente precisa tomar o controle para nós assumirmos a maturidade e fazer diferente. Aqui eu queria trazer do Marshall Marshall Fala a Rosenberg. parte do inglês aí, amor. Marshall Rosenberg. Isso aí. Esse é o nome aí, galera. Da comunicação não violenta. Tá aqui, ó. Até deixei separado, tava ali guardadinho. Peguei esse livro aqui, ó. Super indico. Comunicação Não Violenta, né? Que é a conhecida como CNV. Faz muito sentido, né? Então, quem que foi o Marshall Rosenberg? O cara que nasceu num bairro super perigoso nos Estados Unidos, na época. Ele já faleceu, tá? Mas na época tinha toda aquela questão de gangues, era um negócio bem violento mesmo o bairro. E morreu? E morreu faz acho que faz um ano, talvez, alguma coisa assim. Ai, eu não sabia. Eu fui ver um vídeo dele e vi que ele tinha falecido. E então o que aconteceu? Ele nasceu no bairro violento, com aquele monte de gangues, um monte de problema. E aí ele aprendeu que não adiantava ele só viver daquele jeito, né? Que ali era quem batia mais, mandava mais. Então ele desenvolveu uma técnica própria, né, de se comunicar de uma maneira diferente. Ele passou a testar isso e ele viu que dava resultado. E aí ele foi estudar psicologia, né? Foi um cara muito renomado aí, reconhecido. Resolveu conflitos de país, de guerras, coisas assim absurdas, milenares, aí, centenárias. E o cara resolveu justamente fazendo isso que a Dani está falando, né? Se colocando com empatia do ponto de vista do outro, né? Justamente porque esse é um dos maiores problemas, né? A gente quer uma coisa, você tem um desejo, você quer, e você quer que o outro aceite exatamente aquilo que você quer. E o outro não aceita porque ele está enxergando de outra maneira. Mas, às vezes, talvez vocês estejam muito próximos, né, de se ajustarem ali, né? Então, as pessoas caem nessa armadilha e ficam lá se matando e o negócio não acaba nunca, né? Então, super recomendo o livro para quem tiver interesse, vale a pena. É um livro muito bom e tenho certeza que vai te ajudar muito, né? Para mim ajudou bastante, mas aí depois eu falo um pouquinho mais sobre esse processo, hein? A grande premissa, né, além da empatia, é você se comunicar, primeiro, segregando emoção do fato, porque o fato em si, né, a gente sempre coloca uma emoção em cima daquele fato. Então ele fala, primeiramente, separe o que é o fato e o que é emoção. E segundo, a comunicação tem que ser feita através do como você se sente em relação àquilo. Né? Vou buscar um exemplo. O seu marido não lava a louça na hora que você quer, né? Porque você quer. Mas o que a gente, né, tem como premissa e normalmente acaba
sendo a forma, né, que habitual de se falar. Ah, porque você não faz isso, porque você isso, porque não, você não faz nada, a gente Você não faz generaliza. nada, já pedi 1000 Você não faz vezes. nada. Pedi 1000 vezes para você lavar a louça, né? Eu tenho que dar conta de tudo, então a gente tem essa premissa de se comunicar com acusação. E Só normalmente a outra que parte responde como? Ah, eu não faço nada, nunca fiz nada. Ah, você pediu 1000 vezes, não, pediu 10.000 vezes. Né? Então, normalmente é o que a gente encontra muito, né? Até porque a gente ou também lá atrás defesa, foi assim, né? sim, a gente, você vê ali o diálogo, né? A contraparte se defendendo, entra em defesa, ou uma grande defesa, que é o ataque. Ah, mas eu não faço, e Contra-ataca. você? É, Né? Ah, eu não faço, mas ó, isso aí você que deixou jogado, porque você que fez dessa forma, porque. Então, a comunicação não violenta, ele fala sobre você colocar como você se sente. Então, nossa, primeiro, busca realmente o que é. Isso é muito importante, porque a gente vive no automático e nem a gente sabe o que a gente realmente sente em relação a alguma coisa. Então, poxa, amor, quando você combina comigo que você vai lavar a louça e você não lava, aí eu sinto que a casa tá bagunçada e eu fico com um peso porque aquilo, essa desordem acaba influenciando no meu emocional, porque eu fico pensando, nossa, eu vou ter que fazer aquilo depois e nunca dá certo e a casa não fica organizada, porque a louça na pia parece que tá tudo bagunçado. É só um exemplo, tá, gente? Então, é, eu coloquei um exemplo bem usual. Busca se comunicar com a pessoa, né? É, você sai com os amigos e volta tarde. Poxa, quando você combina de voltar um horário comigo, eu me sinto abandonada, eu sinto que você não cumpriu com isso, né? Porque a gente não pensa o que a outra pessoa, né, tá sentindo também. Então, pode ser que o outro pense, poxa, eu não fiz nada demais e ela tá me acusando, e você nem tá acusando daquilo, realmente você ficou preocupada, esperou, ou ficou preocupado também, né? Porque isso não é só entre marido e mulher, a gente dá o do nosso aqui, né? E quando faz sentido para você aquilo, fica muito mais fácil. Se tem um caso, né, foi há pouco tempo, né, amor, que eu me toquei de uma coisa que o Sidney sempre pedia para fazer e para mim é uma coisa que não importava, então eu não fazia. Aí eu falava, vai, pra quê? Então eu nunca prestei atenção. A partir do momento que ele falou que é importante pra ele e que pra mim não me afeta em nada fazer, né? Aí eu comecei a fazer por ele. Por quê? Porque eu realmente entendi que não me custa nada fazer e que pra ele é importante. Só que até eu tomar consciência dessa importância, eu não ligava, porque pra mim não era sim, importante, né? Então, ainda não faço sempre, né, amor? Mas melhorei muito. E sim. eu sei que é uma coisa que, né, não há um porquê. No relacionamento agora, assim, um relacionamento de casal, a gente tem que ter muita consciência de que estamos para agregar, para complementar a vida, né? Nós não somos Competidores, né? exatamente. A gente não tá para competir. Então, quando a gente consegue compreender, né, ter essa maturidade emocional para compreender que é o ego, muitas vezes é o orgulho, e a gente começa a se comunicar de uma forma diferente, passar a outra pessoa, ela vai com certeza, né, por estar na vida contigo e ter escolhido você, ela vai compreender e vai fazer, né, determinadas coisas que para você, para ela não tem sentido. Para o Sidney lavar a louça agora, depois e qualquer hora tá tudo bem, né?
E para mim, pode me gerar um desconforto. Então, se eu não comunico, eu só acuso ele de que ele não faz na hora, porque ele não faz nada, ele vai ficar reativo, vai se defender e me acusar de outras coisas, né? E isso resolveu muitas coisas entre nós, né, amor? Sim, Porque a gente pensa diferente, somos diferentes, né? Ele muito mais racional, né? Um temperamento muito mais ali da ação e eu mais introspectiva, muito mais do mental. Por mais que eu fale muito, né? Eu tenho muito mais essa parte emocional. Então, eu ficava chateada. E ele, para ele, não, para que ficar chateado com isso? Só que hoje também ele compreende, né? O que me deixa chateada, o porquê. E eu aprendi também a falar para ele: não, peraí, amor, agora eu preciso de né? De um mentor ali, né? Porque a gente também se apoia e fala: não, peraí, bater. Eu falo: não, amor, agora eu preciso do meu marido. Agora eu preciso de acolhimento, então vem aqui, só me ouve, só me é, acolhe, porque eu tô precisando disso nesse momento. Eu sei o que tem que ser feito, né? São algumas decisões e coisas que passo, meu trabalho e tudo, mas tem hora que eu não quero ser incentivada, não, você precisa fazer e tal. Porque eu falo, não, isso eu sei, eu vou fazer, mas não tá legal, então eu preciso ser acolhida. Mas se eu não falo para ele, ele não tem a obrigação de saber que aquele momento é isso que eu preciso. E não tem nem como ele ficar sabendo, né? O que você né? ia complementar, amor? Não, eu ia falar isso que a maioria dos problemas que a gente vê nos relacionamentos, sejam eles, né, entre casais ou até relacionamentos profissionais, entre, né, parentais, enfim, qualquer coisa do tipo, é muito por isso. Você tem uma expectativa que você quer algo e você não expõe, não se comunica o que você sente com aquilo, e a outra pessoa não sente a mesma coisa. Para ela tá tudo bem, e aí você vê os conflitos acontecendo, né? Então, por isso que a maturidade emocional é muito disso, né? Passa por você entender o que você quer primeiro, controlar as suas emoções, né? Para você não explodir, para você não se retrair, né? Porque cada pessoa é de um jeito, tem pessoa que explode, tem pessoa que se retrai, tem pessoa que se esconde. Cada um tem um jeito, não tem certo e errado. Mas você tem que entender, puta, eu não quero explodir. Ah, eu não quero me retrair. O que, que eu estou sentindo? Então, a primeira coisa da maturidade emocional é você entender o que você está sentindo. É o autoconhecimento. Você entendeu que gatilho que me levou aquilo. Ah, foi tal coisa que a pessoa não fez. Ou foi tal coisa que eu queria que ela fizesse e ela não fez. Aí você pensa, tá, como que ela faria se eu nunca pedi? E se o pedido foi desse jeito, pô, você nunca faz. Se foi com ataque, a chance da pessoa continuar não fazendo vai ser enorme, porque você só faz aquilo que você quer. Isso serve para qualquer ponto da sua vida. Você faz alguma coisa que você não gosta, você não vai fazer por muito tempo. Você fica descontente com aquilo. Ah, eu trabalho num lugar que é uma merda, odeio. Puta, você vai para lá porque você tem que pagar a conta, mas você não tá feliz, entendeu? Aquilo aí te gera um monte de problema. Aí você não tá fazendo algo que você gosta. O que acontece? Se retrai ou você se revolta. Você vira uma pessoa que você não era. E nos relacionamentos acontece muito isso. As pessoas simplesmente não se conhecem e depois não se comunicam. Então deixe claro o que você quer. Olha, eu gostaria que você fizesse isso, quando você não faz, eu me sinto assim. A pessoa pode até argumentar, pô, mas para eu fazer isso, eu tenho que também ter esse apoio, pode ser assim, talvez eu não consiga fazer. Porque tem coisas também que a gente quer que a outra pessoa não vai conseguir fazer. É a mesma coisa eu chegar em casa aqui, aprender a falar alemão, e chegar em casa e falar para Dani, meu, você tem que conversar amanhã em alemão. Ela falou, olha, eu não consigo conversar em alemão, mas a gente pode, né? Então, e existe Tiri, isso, tiri, não é frum, fine. fine. Joaquim Pô, tá com medo, né? É. É, Tá então fazendo acontece, sentido, pessoal? comenta aí, alguém Vocês tem querem pergunta? compartilhar alguma vivência, alguma experiência com a gente? Eu não tô conseguindo voltar aqui nos comentários, o meu tá travado, eu não consigo ver quem escreveu para cima. Não, não tivemos muitas perguntas hoje, não. Não tivemos muito comentário, não. Só tá tímido hoje, é o É, friozinho. faz sentido. Ah,
Quantas vezes você já não se sentiu frustrado por uma coisa que você queria e aí você fica putaço, ou, né, fechadaço, e aí você se frustra, culpa a outra pessoa e aquilo continua se repetindo, se repetindo, se repetindo por muito tempo, né? Com certeza todo mundo tem exemplo aí, ó, né? Ó, E o Germana falou. relacionamento não é só com. Nós pensamos, né, sim, a gente tem o nosso sobre o casal, mas a gente sempre tem um amigo que a gente vive, né? Pode soltar umas. E fica esperando, e cria expectativa no outro, né? A gente pode trazer um pouquinho aqui também sobre é, o triângulo dramático, gente. O triângulo dramático é você ter a percepção que, assim, todos em alguns momentos somos tóxicos, sabe? E a gente não tem noção disso. Muitas vezes, assim, muitas brincadeiras, muitas agride, sabe? A gente não sabe a vivência e não sabe a percepção do outro. E quanto a casal, a gente tem aquela coisa ter uma super intimidade física e a gente não tem maturidade para falar dos nossos sentimentos, né? A Você maturidade tem medo, tem emocional, vergonha, né? Tem receio. sim. E os homens, principalmente, eu vejo mais isso, né, amor? Porque os homens são cobrados de ter uma força, né? E as pessoas atrelam, tanto na maturidade, atrelam a seriedade, e na força, atrelam a não ter sentimento, não sentir. E, gente, é irracional isso, sabe? Porque o sentimento faz parte de todos. Não tem como não sentir, né? Agora, o que você fazer e deixar aquilo te paralisar, aí sim, isso sim que você não pode, né? Deixar que o sentimento tome conta, tome posse das suas ações. Mas exatamente conseguir ter esse equilíbrio, né? Entre o que eu penso, o que eu quero executar, o que eu estou sentindo em relação àquilo, né? E a ação que eu vou tomar em relação ao meu pensamento precisa ser trabalhado. E é uma constante na vida, não é uma coisa que a gente vai trabalhar hoje e deixa quieto, porque a gente volta a não viver no presente. E só o presente existe, passado não existe, futuro não existe. Não, a gente tem uma ilusão, né, sobre o passado e o futuro. E o futuro é agora, o futuro, né? Ou agora Hoje. é, nós estamos no futuro do começo da live, então ele está acontecendo, né? O tempo ele é linear, ele não acontece em momentos diferentes. O passado e o futuro é hoje. Só que a gente na mente, né, fica indo para o passado, remoendo, revivendo. Então, o nosso pensamento não consegue ser alinhado com as nossas emoções na atitude. E aí a gente remoe coisas que E, aconteceram e tudo, traz sensações, emoções, né, com é, uma frequência e uma energia baixa. e E tem foi, um amor. negócio. E tem um negócio muito louco, porque acho que você até comentou do comecinho que, por exemplo, criança. Criança é totalmente colocada à prova todo dia sobre coisas que às vezes nem nós adultos dominamos os sentimentos e nós queremos que uma criança domine aquilo que nem a gente está dominando. Então a gente vê diversos pais às vezes vê uma criança, vai lá, bate em alguém, joga alguma coisa ou grita, aí o pai vai lá e faz o quê? Faz igual. Então assim, né? Aí você imagina que aquilo ali vai ser uma repetição, é a questão da ambiência. A criança vai convivendo com aquilo, cresceu. Ela não vai ter essa maturidade, isso leva um tempo. Dá para ser treinado? Dá. É difícil? É. Você vai acabar um dia? Não. Você tem que treinar sempre. É constante. Como qualquer coisa, você precisa praticar, até porque as situações mudam. Então você fala assim: ah, não, essa pessoa aqui atingiu a maturidade, nunca mais ela vai voltar. Não.
Se ela não continuar regando aquilo, entendendo, porque quando as pessoas evoluem, elas também descobrem outras coisas e criam outros problemas e outras soluções. Então você vai chegar num momento que você fala assim, qualquer um de nós, se a gente chegar e fizer uma comparação, tô com 20 anos, puta, eu sou muito mais maduro do que quando eu tinha 10. Óbvio. Não quer dizer que você esteja tão maduro quanto você gostaria. E quando você tiver 30, você vai falar, pô, né? A lógica é que você seja mais maduro de quando você tinha 20 e 10, né? Então você vai ter sempre evoluindo, né? Então as pessoas precisam entender isso. É um treinamento, não dá para parar. Você tem que fazer, você vai se conhecer e vai conhecer, aí você começa a entender as outras pessoas, isso também te ajuda, né? Principalmente a não ser reativo, agressivo, porque o que é difícil? Primeiro é se autoconhecer. Para se autoconhecer, você vai ter que parar de julgar, que é difícil pra caralho. Quantas pessoas? Você julga tudo, tudo que a gente vê assim, a gente julga. E às vezes sem querer, porque a emoção, você tá julgando qualquer coisa, você tá vendo aquela comida é ruim, aquela pessoa tá gorda porque comeu aquela comida, aquela outra não sei o quê, aquele ali teve sorte, você tá sempre julgando. Tem pessoas que mais, outras menos. Então você tá sempre julgando. Primeira coisa, você tem que parar de julgar. É fácil? Depende, para alguns bem mais difícil que para outros, né? Tem pessoa que julga muito mais, julga tudo. Então a primeira coisa é essa, você vai ter que parar de julgar. Segundo, né, também tirar crenças que daí você traz lá de trás, quando era criança, justamente por isso. Você não era bom, você não sabe fazer, você só faz errado, você não faz nada. E aí você imagina, quando você junta um grupo de pessoas convivendo com esse monte de loucura uma com a outra, você tem hora que explode, né? Você explode. Quando é um relacionamento, duas pessoas, imagina totalmente opostas, né? E quanto Né? maior a Acontece. intimidade, né? Quanto maior a Mas você liberdade, julga, a mas você ataca, intimidade, entendeu? mais nós temos a tendência de ser mais transparentes e menos polidos. Muitas vezes a gente fala assim, porque eu não consigo. Você tá gritando com seu filho, você fala, porque eu não consigo parar de gritar, mas com o seu chefe você ia fazer? Tá aí um exercício. Na hora que for fazer, na hora que for agredir, assim, verbalmente, que for gritar, pensa o seu chefe entrando na sala. Ou alguém que você, né, que a gente coloca nessa posição. Isso para mim, de vez em quando, com, né, o passar do tempo, eu evolui muito, porque eu dava de veia louca, É né? louca De total. berrar, porque para não querer partir para violência física, eu fazia uma violência emocional com meu filho, sabe? Esse ano, durante todos esses, nós estamos em 6 meses, eu tive um descontrole. E assim, eu consegui voltar, respirar e falar, não, peraí, né? Muito mais rápido. Por quê? Porque, gente, é treino. É treino. E treinem antes. Se você está buscando algum ponto que você quer de mudança, que você está com reações, né? Situações que você está repetidamente tendo uma reação que não está te agradando, pensa antes. Da próxima vez, qual é a forma que eu posso fazer diferente? Porque o que acontece? Nós temos a neuroplasticidade cerebral. E quando nós temos caminhos já criados para aquele fato, né, a nossa tendência é repetir aquele mesmo caminho. Porque o cérebro ele quer poupar energia. Então, quando a gente antes já pensa, né, numa forma diferente de fazer, numa forma diferente de reagir àquele fato que ocorre algumas vezes. Então, eu não queria falar assim com meu marido, mas na hora do emocional eu acuso ele. Então, o que eu vou fazer? Quando ele estiver comigo, sozinha, eu vou falar, não, quando ele falar isso, na hora eu vou respirar flor, vou lembrar da flor. Então, crie. Porque quando eu respirar da flor, penso na flor, assopro a vela e eu vou falar tal coisa. Eu vou reagir, eu vou usar o meu sentimento. O que eu estou sentindo na hora?
enquanto eu estiver respirando, eu vou ver o que eu tô sentindo e vou colocar pra ele o que eu tô sentindo. Então treina, gente. É diário, porque a gente vive assim, né? Tô lendo aqui, ó. Ah, todas passamos, sim, né, com os filhos, cá. E só que assim, nós ou a gente se coloca no lugar de Gabriela, eu nasci assim porque meu pai foi assim, porque eu apanhei e tô vivo, ou a gente fala, pô, eu não quero, eu não acho legal, eu acho agressivo, né? É a mesma coisa, que assim, meus pais viveram 40 anos, não tô falando do meu exatamente, mas eu tô dando um exemplo. Eles viveram e falavam assim, e os dois brigavam, mas estão aí. Só que, pô, você quer desse jeito? Você quer uma vida pesada ou você quer uma vida leve? Sabe, você quer chegar e falar, que meu marido vira pra mim de noite, tem hora que eu começo a falar, porque eu fico sozinha em casa, ou home office e tudo. Ele fala, amor, eu já entendi, tá bom, dorme. E eu não fico magoada, porque eu entendo. Só que também quando eu preciso, eu falo, amor, não, agora você vai me escutar. Eu preciso de 10 minutos, vamos combinar 10 minutos? Sabe? E ter essa maturidade, ter essa liberdade de ter esse tipo de relação, porque é com quem você divide a vida, com quem você divide a cama, com quem você tem relação, sabe? A gente tem que criar isso, né? E treinar. Até que ponto eu posso ir? Até que ponto, não, pô, amor assim vai me magoar. Então, a gente vai, né, colocando. E isso torna uma relação super leve. A gente consegue fazer live junto, se zoar em público, né? Falar sobre a criação do nosso filho, em pontos que a gente concorda e tem pontos que nós não concordamos, a gente diverge também, né? Temos pontos de vista também diferentes, mas a gente consegue chegar num acordo. Porque a maturidade no relacionamento é sobre isso, sobre negociação, né? E se a gente não tiver uma liberdade com uma pessoa que a gente escolhe todos os dias para ser, né, a nossa parceira de vida, né? A gente vai ter liberdade com quem? Então, eu puxo essa reflexão, né? Vamos pensar sobre isso. Sim. E E você falou de falar, meu, como pode falar tanto em 10 minutos? É um negócio absurdo, assim. Isso é uma coisa que realmente vale um Oscar, né? Porque as mulheres, principalmente, têm uma capacidade você não imensa, cala a boca o dia imensurável inteiro, meu de filho. falar. Eu Você falo fala o bastante dia também. inteiro. Não vem falar de mim, não. Falo bastante. Mas Eu sou não uma falo. pessoa que só falo com coisa séria, eu não tiro sarro, Aham, entendeu? aham, Então, quem me conhece sabe, é assim, sei. pronto, né? Aham. Gente, eu tô tomando suco de uva, tá? Mentira, é vinho, tá muito louca. Não é não. Ainda tá com água, porque o suco é forte. O suco é forte. E Eu você falou de. coloquei, eu É? coloquei e não tinha terminado de tomar vinho com ele pra lá, aqui, porque tudo é feito assim, em cima do momento, né? Tem que ter, tem que ter. Ó, eu vou falar assim que tem hora que eu tenho que falar pra ele, não. Segura a onda aí que agora eu tô, né? Eu tô sentida, eu tô magoada. Não vem me zoar agora, não. Eu tô Mas sempre com a piadinha antes, preparada, a piadinha tá sempre pronta. mas antes eu não tinha isso. Então, muitas vezes eu ficava mal, assim, né? Mas o problema, gente, era em mim. Porque como que ele vai saber que horas eu. Porque eu sou zoeira também. Mas como que ele vai saber que horas eu não tô bem pra zoeira? Não tem como. Você falou do, Então né, que vamos nos colocar, né? não, você falou que às vezes as pessoas gritam, né, e aí não gritaria com o chefe. Isso é também um dos motivos que muitas pessoas ficam mal, porque elas ficam quase o dia inteiro num personagem. Então isso é ruim, né? É lógico que em determinadas situações você assume um papel, uma postura diferente. Não quer dizer que você está dentro de um personagem, mas tem gente que vive num personagem, né?
E às vezes até no relacionamento mesmo, né? A pessoa é uma pessoa longe da pessoa que tá junto e quando tá junto, né? Então, assim, a pessoa brinca quando chega junto da mulher, não fala nada, é aquele... Eu já vi muita gente assim, falando, cara, mas, Você. tipo, você tá doente? Eu, né? É. Esses dias até falaram, a Dani tem que vir trabalhar aqui. Eu falei, o cacete, nem fudendo, meu. Imagina, ficar do meu lado aqui o dia inteiro, né? Esquece isso. Falei, traz o marido de Você vocês pra ia vir trabalhar amar. aqui. Você ia se apaixonar mais ainda por mim. Ia ser legal, mas Ia ver como eu eu sou já... incrível. né? Mas... A autoestima tá em dia. O próximo tema, autoestima lá no topo. Conte-me mais sobre isso. Né? É ou não Ai. é? Opa! Se eu não tiver, se eu igual assim, quando eu fiz live com outras meninas, né, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, aí o Sidney vinha, e aí, amor, a live foi boa? Foi ótima, adoro o que eu falo. E o povo, eu não sei se tá gostando muito, não, porque ninguém tá falando nada. Mas eu tô adorando. Mas tava Se, lá, vo- né, assistindo. se vocês não falarem pra gente aqui, gente, mandar pergunta e a gente não tem como saber. Então agora é o momento já de treinar aí, ó, a comunicação. Manda braba. Ah, café. Ela quer saber do Ah, o MTT. café. O café, o nosso próximo café vai ser dia 24 de setembro, gente. A gente deu uma espaçadinha maior aí, né? O nosso tempo. E no café nós somos quatro meninas, modo de dizer, né? Né? Mujeres. Quatro mulheres, a Carol tá aqui na live. A Carol fala sobre transição de carreira. Ela era enfermeira e hoje ela abriu uma loja, uma loja online. Então ela fala sobre medos, um pouco sobre empreendedorismo, os desafios, né, que ela tem, que ela superou. E cada café que a gente tem dentro desse nicho, né, cada uma com o seu nicho, a gente faz uma apresentação e troca um conhecimento e bate um papo também diferente em cada café. A Carol fala sobre carreira, né, profissional. Eu falo sobre o emocional. Eu não sei se todos acompanham aqui. Eu fiz muitas formações nos últimos tempos de terapia, leitura corporal, PNL, que é a programação neurolinguística, psicossomática, então várias formações terapêuticas e de coach. Então eu trago sobre crenças, sobre mentalidade, como a gente consegue mudar hábito, ambiência. Eu falo sobre isso nos cafés. Cada um acaba sendo um pouquinho de um complemento com o outro, né? Então cada palestra nossa, palestra, apresentação, bate-papo, porque o nosso intuito é ser até certo ponto, com poucas pessoas ali, né? Não ter uma quantidade muito grande, justamente para a gente ter essa troca. E nós temos a Tânia e a Mi. A Michelle, ela é designer da Gregory, então ela fala muito sobre moda, tendência, tecidos, caimento, elegância, estilo, acessórios. E a Tânia também é de consultoria de imagem, mas a Tânia traz mais a parte de colorimetria. Né? Ela fala sobre cor, a combinação, o que a cor causa no nosso emocional também, né? Os arquétipos das cores. E então tudo isso a gente tem uma parceira fixa que é a Nina Geron, né? A Kaya J, que são as CEOs aí da Nina. Nosso buffet todo é fornecido por elas. Então, nós temos
um cafezinho, ter um cafezinho, Meu, tem porque a cara, gente teve as coisas até, são bonitas e são gostosas de comer, viu? nós tivemos até Nossa, creme de frango no pão italiano no último, pavlova de sobremesa. E o cardápio também muda em todos, né? Em todos os cafés. É justamente para ter essa troca. Tem um momento que a gente também conversa com as meninas, fica sabendo um pouquinho sobre vocês. A gente fala também um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Sobre cada. A Germana foi no café com a gente. E então, assim, é comida boa, é bate-papo, é um momento entre mulheres, é um momento para você, para nós, sabe? Temos a famosa bolotagem, temos bolotagem lá também, né? E para finalizar o cafezinho, porque toda transformação e toda fase, todo aprendizado a gente precisa celebrar. No final a gente celebra com um bolo topzinho com champanhe, né? Então, para encerrar com chave de ouro aí. E eu levo muitas, eu dou umas marteladas assim nas ideias do povo, né? Que tudo é sobre a gente, não é sobre o outro. A mudança começa em nós, então muitas vezes é para nós mudarmos a forma, né, de interpretar o fato, parar com vitimismo, parar com também de querer ser salvadora, né? A gente se coloca sempre no triângulo dramático aí. Eu vou entrar mais num outro momento, só para a gente não prolongar muito mais nessa, né, na live de hoje. Então, o triângulo dramático é para cada um pensar. Eu estou me colocando porque a gente triangula entre vítima, acusador e salvador. Então, assim, um fala, o outro vai lá, ai, não, porque eu tenho que proteger. Então, assim, você não é salvador de ninguém, você não é vítima, tá? Porque a pessoa só pode fazer contigo o que você permite. E normalmente nós que damos o nosso poder para outra pessoa fazer aquilo com a isso mesmo. gente, né? Então, é o que eu falo pro Mig, né? Para quem tem criança mais cuide do poder de cada um. Todos somos super-heróis. E eu falo pro Mig, Mig, qual que é o poder do super-herói? Ter controle sobre si, mãe. Por quê? Porque todos os desenhos e os personagens, sempre que a gente não tem controle sobre si, não adianta você ter o poder, porque eu não consigo usar. Né? Quantas vezes qual que é o nome do o Superman, Ciclope, Ciclope, a outra que bota a mão lá, como que é? Não é Power Ranger? Eu sou Vampira, o ótima. X-Men, X-Men. É quase Power Ranger. quase igual. As roupas Enquanto são a menina iguais. não consegue controlar o poder dela de tocar nas pessoas, o poder dela de nada adianta. Então, o nosso grande poder, né? O maior de todos nós seres humanos é ter o controle sobre si. Porque só tendo controle sobre si você consegue realmente colocar todos os seus talentos, os seus aprendizados, suas emoções, seus conhecimentos. Oi, Cá, falando de você já aqui, da Nina Geron aqui no nosso café. Chegou tarde, mas chegou, tá tudo certo. E, e o nosso poder é isso, sabe? Então a gente não. Quando você perde o controle, entrega o poder, o seu poder na mão do outro, quando você insulta e quando você perde a estribeira, você ficou sem o seu poder, né? Então pensa sobre isso, usa as ferramentas. Eu vou dar duas ferramentas aqui, duas perguntas eu vou soltar agora no finalzinho, eu só vou ver se tem alguma pergunta, se o Sidney quer fazer mais alguma colocação aqui para. E vou colocar duas perguntas aqui para finalizar, para você fazer É, sempre para si, para o próximo nível de maturidade. Bora lá. sim. Não, é isso, importante. É possível mudar, é possível aprender, tem que querer, não é fácil, tá?
o maior erro das pessoas, que as pessoas cometem, é que elas querem mudança e querem facilidade. Não existe isso, gente. Não existe, tá? Principalmente no âmbito emocional, né? Muitas pessoas que conversam comigo falam, ah, mas eu queria ser assim, mas é muito difícil. Puta, a pessoa já começa achando que é difícil. Ela vai fazer um pouquinho e vai parar. É de qualquer coisa na Não vida é pode fácil, se mas tornar é difícil, simples. né? Pode se tornar difícil tudo que você acha que é difícil, né? Quando você começa a fazer e sente vontade naquilo, interesse, foco, aquilo começa a se tornar simples, leve, interessante, atrativo, né? Essa é a diferença. Isso serve para tudo. E a parte emocional é um exercício constante, né? Como eu falei, não é lá você lá li um livro, agora eu sou emocionalmente controlado, sou maduro emocionalmente. Não, você vai ler, você vai explodir, você vai se entender, você vai começar a repensar, vai conhecendo coisas novas. E aí sim, você começa, depois de um tempo, entender algumas coisas que você não entendia. Aí você fala, opa, peraí, isso aqui eu posso fazer diferente, isso aqui eu posso fazer assim, né? Eu brinco que quando eu decidi mudar algumas coisas que eu via que não estavam legais para mim, as pessoas perceberam depois de um tempo, né? Tanto que as pessoas tinham pessoas que chegavam e falavam, meu, não é possível, você virou budista, o que aconteceu, né? Pô, é esse tipo de coisa, porque você realmente muda muita coisa e você não deixa de ser quem você é e você realmente enxerga muito mais coisa do que você enxerga antes. Quer um exemplo? Muita gente já passou por isso. Você sai, enche a lata, fica louco, depois você não lembra de nada. Quantas pessoas já não passaram por isso? Aí as pessoas não aproveitam, né? Aí você tem, às vezes, Deixa aquele eu cara, ver. você tem aquelas pessoas que viram e falam assim, nossa, gente, eu bebi menos, eu não bebi, puta, foi mais legal, eu entendi, puta, eu vi todo mundo curtindo, eu curti mais e tal, puta, como uma pessoa que bebe. Então, emocionalmente é igual, entendeu? Porque você tem que treinar, você tem que fazer. Então, assim, não existe mudança, né, sem esforço. Realidade, ponto. As pessoas querem essa mudança desde que não mude nada, né? Mude tudo desde que não mude nada. Não vai acontecer, tá, gente? Não existe milagre para nada. Emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, nos seus relacionamentos, você vai ter que se dedicar, entender, se conhecer. Você vai errar, vai aprender, faz parte do processo, é assim, mas você tem que buscar algo novo, que é isso que eu mais encontro, né? Então, quando eu faço conversas, mentoria, orientação, gente, exige de tudo. E normalmente, a boa parte, assim, a pessoa emocionalmente ela está descontrolada e ela quer que aquilo mude da noite para o dia. Não vai mudar, né? E, infelizmente, durante essa pandemia, a gente teve que, né, ver muitas pessoas estourarem, explodirem, porque as pessoas estavam já no auge ali do esgotamento, veio uma pandemia com uma série de preocupações, né? As pessoas com medo de perder a vida, de perder alguém que ama, de perder emprego, de quebrar seus negócios, de passar fome, de perder a casa. As pessoas se estressaram, as pessoas explodiram, né? Então, foi um divisor de água, né? Quem conseguiu ter isso mais aflorado, tenho certeza absoluta que ficou muito melhor do que antes. E quem estava ali já na beira do abismo caiu, né? Pessoas entraram em depressão, pessoas sofreram, pessoas entraram em pânico. E tem até hoje, é um reflexo grande, tá? Então, é muito importante que todo mundo tenha essa consciência. E a parte emocional não vai ser diferente. Se você quer aprender algo, vai ter que se esforçar. E dá para fazer, tá? Mas vamos lá, para não se prolongar muito. Tem duas perguntas aí, manda boa. Tô preparado. São duas perguntas que eu trouxe, tá, amor? Porque o pessoal tá muito tímido. O pessoal tá... Boa. Tipo, adore. Pessoal. Fala aí. Não, o fone não conectou mais, tá tudo bem. Acho que acabou a bateria. Entendi. Opa, terremoto. Eu chutei o negócio. Só chutei. Entendi. Vai lá, manda aí. Então, para saber, né, se eu tenho maturidade, como saber se eu estou no caminho certo para ter maturidade, a primeira pergunta é:
Para quais desafios da fase atual eu não estou pronto? Pega aí a caneta. Pega a caneta aí e anota. Então, você vai fazer esse trabalho. Vai pensar, para a fase que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando, a Tânia. Falei de você também, Tânia. Não sei se você já estava aqui. Perguntaram do café. A Tânia fala sobre coloração lá no nosso café. E sobre estilo e tudo sobre imagem pessoal também. Para quais desafios da minha fase atual de vida eu não estou pronto? Eu não estou preparado, tá pesado. Essa é a primeira pergunta, né? E você vai começar a se perceber e ter, né, essa percepção, essas respostas de si. A segunda, né, com base nessa primeira, que habilidade eu preciso desenvolver para resolver esses desafios? Porque tudo na vida a gente consegue desenvolver, né? Se tá pesado, se tá difícil, alguma coisa tem para solucionar. Pode ser melhorar a sua comunicação, pode ser melhorar a sua mentalidade em relação a... Como que é que eu... Vixe, agora deu ruim, travou. Faz igual o Mr. Bean. Não, como que é, amor? Não é expectativa, a expectativa que eu crio, né? Então, eu posso mudar minha mentalidade, porque eu posso criar perspectivas, né? Em relação aos outros, e não expectativa. Quando eu crio expectativa, eu me frustro. Então, é isso que eu tenho que desenvolver, é isso que eu tenho que treinar, porque eu tô gerando muita expectativa e tô me frustrando constantemente. Então, com essas duas perguntas, mas não é para fazer essa pergunta hoje, botar na gaveta e nunca mais perguntar. Sabe? Constantemente, putz, eu tô vendo que tá pesado e tá se repetindo. O que que eu posso melhorar nessa situação? Se tá repetindo, é porque eu também tô repetindo meu comportamento. Eu mudando, muda tudo. Né? E quando você estava falando, me lembro da frase do Henry Ford, né? Do Ford dos carrinhos lá. Ford, que ele falou. Se você acredita que pode e se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. É isso mesmo. Porque você você determina. A sua decisão faz você buscar novas habilidades. Então, se você acredita que você pode, você vai atrás, você vai conseguir. Olha, chegou o quarteto, tá inteiro, acho que aqui agora. Mi entrou. Boa noite, Mi. A gente tá encerrando, né? Com essas duas perguntas. Por hoje, fechando a lojinha. Ai, pois é, eu vi depois, né, Mi? A gente tava junto. Mas tudo bem, depois eu vou lá assistir a sua. Ela tava aí no quarto? Caramba, Hã? nem vi. Você falou que a gente tava junto, tô enchendo o saco. Ela falou aqui que tá. Você não tá lendo? Olha pra tela. Ela tava procurando uma anotação, mas perdi. Você perdeu? Ela Perdi. falou que tava fazendo a live também. Ela tava fazendo a live da Amigod, né? E ela chegou atrasada. Ah, entendi. Ai. Então, é isso. Pessoas lindas. Então, a gente pode escolher ter culpa ou ter responsabilidade. O que você escolhe? Achei aqui do e livro. Ele segue procurando anotação. Não, achei aqui, ó, o negócio do livro que eu lembrava que eu tinha lido, que eu queria achar, achei. Porra, bem no final do livro. Puta que pariu. Olha a boca, você vai ser bloqueado. Não é palavrão. Ele fala que, ó, cultivando a consciência da energia por trás das nossas ações, né? Ele fala que tem
6 motivos pelas ações. Primeiro é por dinheiro, que pode ser, né? Uma motivação. Segundo, por aprovação, você quer a aprovação de alguém. Tá? Não vou ler aqui, né? Terceiro, para evitar uma punição, você tem medo de ser punido. O quarto, para evitar vergonha. Acreditem, isso existe, né? Muitas pessoas têm vergonha. Quinto, para evitar a culpa. E o sexto aqui, por dever, né? Então, é muito interessante isso aqui. Quem quiser um pouco se conhecer um pouquinho mais, entender, começar aí um caminho, a trilhar uma jornada, um caminho para ser maduro emocionalmente, super recomendamos esse livrinho aqui, Comunicação Não Violenta, tá? E é isso. Sejam felizes para sempre. Felizes para sempre? Tipo, tem que acabar igual o Disney. Falou, fera! Beijo, pessoal. A gente tá fazendo, Carol, live. Beijo. Boa noite. Juízo. Essas suas palavras. Tchau. Disruptivo.